Vamos voltar para 23 de março de 2005. A gente está em Texas City. Pouco depois do meio-dia, uma torre de destilação numa das maiores refinarias dos Estados Unidos é sobrecarregada com hidrocarbonetos superinflamáveis. Bom, o que acontece? Uma nuvem de vapor se forma, encontra uma fonte de ignição qualquer e o resultado é uma das piores catástrofes industriais da história recente dos Estados Unidos. 15 pessoas morreram, 180 ficaram feridas. Mas a questão que realmente assusta não é o que aconteceu, e sim por que aconteceu de novo. A verdade é que o incidente na refinaria da BP em Texas City não foi um acidente isolado, sabe? Foi, na verdade, um desastre que vinha se desenhando há anos. Uma tragédia anunciada por uma série de falhas que vinham se acumulando. A explosão foi de uma violência absurda. A torre transbordou, liberou aquela nuvem de vapor que, quando achou uma faísca, detonou e destruiu absolutamente tudo pelo caminho. A imagem mostra a devastação física, né? Mas o colapso de verdade foi uma falha em cadeia. O fator humano levou à perda de controle, que por sua vez levou a uma falha total na gestão do conhecimento. A verdadeira destruição, na verdade, estava escondida na cultura da organização. O relatório da investigação deixou isso bem claro. A causa raiz não foi um único erro de um operador ou uma falha de equipamento. Foi algo muito mais profundo. A cultura de segurança tinha se deteriorado tanto que procedimentos cruciais eram simplesmente ignorados e os alertas silenciados. O ambiente de trabalho estava, em resumo, quebrado. E isso nos leva a uma questão central. Como é que uma organização tão gigante, com tantos recursos, pôde falhar de um jeito tão espetacular? A resposta está num conceito fundamental: a perda da memória organizacional. Essa citação é do Trevor Kletz, um dos pioneiros da segurança de processos, e ele diagnosticou o problema décadas atrás. É perfeito. O conhecimento crítico, aquele que realmente importa, ele não mora em servidores ou manuais. Ele vive na experiência das pessoas. E quando essas pessoas vão embora, a memória da empresa vai junto. Simples assim. E isso não é só teoria, não. 11 anos antes, um incidente quase idêntico aconteceu em outra refinaria. As mesmíssimas causas, os mesmos mecanismos de falha. As lições foram aprendidas, claro, relatórios foram escritos, mas, de alguma forma, essa sabedoria toda não chegou até a equipe de Texas City. A organização basicamente esqueceu a própria história. Então, o problema é claramente sistêmico. A complexidade que a gente vê nesses diagramas de outros acidentes mostra como, em indústrias de alto risco, o conhecimento que pode salvar vidas está, muitas vezes, enterrado em milhares de documentos. Perdê-lo não é uma possibilidade, é quase uma certeza, a menos que exista um sistema para preservá-lo. Então, se as organizações têm essa tendência natural à amnésia, como a gente combate isso? Como se constrói uma memória que sobrevive à rotatividade de pessoal, à passagem do tempo? A resposta está numa abordagem sistemática. O nome técnico para isso é Gestão de Conhecimento em Segurança de Processos, ou PSKM. Mas trocando em miúdos, é uma estratégia feita de propósito para garantir que as lições aprendidas a duras penas continuem vivas e acessíveis. Não é sobre arquivar documentos, é sobre criar um sistema de conhecimento que funciona de verdade. O PSKM se apoia em 4 pilares bem simples, mas que são super poderosos. Primeiro, o conhecimento precisa ser capturado. Depois, ele é organizado de um jeito que faça sentido. Em seguida, ele tem que ser mantido atualizado, porque os processos mudam, né? E por último, o passo mais crucial de todos. Ele é fornecido para a pessoa certa na hora certa. Mas aqui é que vem o pulo do gato. Um sistema de PSK-N não é só um software chique ou um banco de dados gigante. A tecnologia é só uma ferramenta. O sistema em si, ele é fundamentalmente humano. Para entender o porquê, a gente precisa separar 2 tipos de conhecimento. Tem o conhecimento explícito, que é tipo uma receita de bolo. São os fatos, os procedimentos, os dados. É o quê? Fácil de escrever. Mas aí tem o conhecimento tácito. Esse é a intuição, a sabedoria que vem com anos de experiência, sabe? É o porquê e o como. É tipo a intuição de um chefe de cozinha. Capturar a receita é fácil, o desafio de verdade é capturar a intuição do chefe. Então, como é que se gerencia esse lado humano? Bom, ferramentas como uma matriz RACI são essenciais. Ela define, preto no branco, quem é o responsável por fazer a tarefa, quem aprova o trabalho, quem precisa ser consultado e quem deve ser informado.
Isso transforma a responsabilidade, que antes era uma coisa meio vaga, em papéis claros e definidos, garantindo que nada se perca no meio do caminho. E aqui está o ponto central. Mesmo com as melhores ferramentas do mundo, as barreiras culturais podem sabotar tudo. Se as pessoas não confiam umas nas outras, se elas acumulam conhecimento para manter o poder, ou se elas simplesmente não têm tempo para compartilhar o que sabem, o sistema falha. A cultura da empresa precisa incentivar e recompensar o compartilhamento. E olha, embora a gente tenha começado falando de uma refinaria, esse conceito se aplica a qualquer organização complexa, seja no mercado financeiro, na medicina ou em tecnologia. O objetivo final é sempre o mesmo. A jornada do PSQM pode ser descrita perfeitamente pela pirâmide de IKW. Tudo começa com dados brutos. Quando a gente organiza esses dados, eles viram informação. Quando essa informação é aplicada e entendida, ela se torna conhecimento. E, finalmente, quando esse conhecimento é usado com experiência e discernimento para tomar as decisões certas, ele se transforma em sabedoria. É essa sabedoria que previne o próximo desastre. A nossa análise de hoje nos deixa com essa pergunta fundamental. E não se trata apenas de evitar acidentes industriais. A questão é como qualquer grupo de pessoas, trabalhando em conjunto, pode construir uma memória coletiva, aprender com o próprio passado e garantir que o conhecimento mais valioso, aquele conquistado com muito custo, seja preservado para proteger o futuro.